Atenção, atenção, que a Hora da Venenosa hoje começa na polícia, na justiça, com confusão. Quem é o famoso? Belo. Cantor Belo, a dona da mansão onde o Belo mora em São Paulo, chama o cantor de bandido, acusa o Belo de não pagar aluguel e agora vem com uma outra acusação. O Belo promete agora ir à polícia, ir à justiça contra essas acusações. Mas ela acusa o Belo de ter invadido um quarto. Quando essa mulher alugou a mansão para o Belo, ela falou, eu preciso que você deixe este quarto fechado, porque aqui vou guardar todas as minhas coisas. Parece que a mulher foi morar fora, é isso? Ela mora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E nesse quarto ninguém podia entrar, tava no contrato. Tava no contrato. A Fabíola vai explicar o que aconteceu com as coisas que estavam neste quarto. Mas a história é essa, põe a foto do Belo, por favor. Dona da mansão em Bairro Nobre chama cantor Belo de bandido. Ela o acusa de não pagar o aluguel e de arrombar um quarto da casa onde estavam os objetos pessoais da dona do imóvel. Fabíola Hypert, o assunto é seu. Olha só, é a Márcia Gomes, né, que é a dona dessa casa no bairro do Jardim Paulista, aqui em São Paulo. Ela está muito revoltada e também chamou o Belo de bandido. Já vou falar depois o que o Belo falou disso aí, desse xingamento aí. O Belo está sendo acusado de dever aluguel, IPTU, conta de luz, desde outubro do ano passado. Quanto é o aluguel? Só o aluguel é 30 mil reais por mês. 30 mil. Aí contando tudo isso aí que eu falei, o aluguel, o IPTU, a conta de luz, somado às multas, né? O valor já passa de 500 mil reais. Nossa. A dívida já tá para mais de 500 mil reais. Essa mulher, a dona da casa, ela mora em Miami e não vê a hora de voltar para o Brasil para tentar resolver de vez a situação. Ela disse que entrou com ação de despejo, ela falou assim, ela deu uma entrevista para o UOL dizendo assim, eu estou totalmente impotente, eu não consigo sair dos Estados Unidos porque eu estou aguardando o meu visto e nem sequer posso ir para São Paulo para agilizar as coisas. Tem um bandido morando na minha casa e eu não posso fazer nada. Tem um bandido morando na minha casa e eu não posso fazer nada. Ela falou assim? Desse jeito, com essas palavras. Lombardi, ela pode falar isso? Ué, ela pode, claro que pode. Agora, ela pode ser responsabilizada pelo que ela fala. Agora, só de aluguel, eu tava fazendo uma conta aqui, dá quase mais de 700 mil reais. Ô, louco! É muito ano? É desde o finalzinho do ano passado. Vai dar um ano então, agora, é verdade. Não, 30 mil? Não, uma parte eles pagaram, uma parte foi paga, tá. uma parte foi paga. É desde outubro que começaram os atrasos. Uma parte foi paga. O Lombardi fez um monte de conta aí, não adiantou nada. Você já resumiu, deu 500 mil? Não, deu mais de 500 mil. Mais de 500 mil. porque ela tava Mas uma dizendo- parte, porque assim, ele deixou 3 meses pago. Ah, 3 meses pago. Sabe quando você faz aquele depósito Não de tem aluguel? fiador. Não tem fiador, você faz o depósito, né, calção. Judite? É verdade. Aí deixou, depois dali pra frente que não pagou. Pera, agora me conta Tem o mais seguinte. coisa ainda, tem mais babado. Pera, até chegar no quarto? Não, vamos agora. Tem esse negócio aí de que algumas cláusulas do contrato não foram cumpridas. Ah, tem isso. Tem. Tem um Fala. quarto e tem mais uma. Guarda o quarto pra depois. O que mais que tem? Assim, a casa foi alugada, mobiliada. Só que a dona da casa tá dizendo que a casa passou por modificações sem autorização. Reformaram a casa. Mexeram na casa sem autorização. Chamaram os pedreiros. Deram uma mexida lá, nos móveis, alguma coisa ali, algumas coisas foram mexidas. Agora, posso contar como a história do quarto, gente? Então, bafônica. a história do quarto é muito interessante, porque a Fabíola tem todos os detalhes. Então, vamos lá, que a Fabíola vai contar agora a história do quarto. O que é importante você prestar atenção? Além da questão do aluguel, dos impostos, tem essa história do quarto. O que é importante você entender, o Belo mora no Rio, ele não mora em São Paulo. E a Fabíola foi uma das primeiras a informar isso. Essa casa é só para ele passar quando ele vem para São Paulo, fazer show. Isso, estava alugada essa mansão para quando eles vêm para São Paulo. Ele, a Graciane, quando tem algum trabalho aqui, ela também, né, faz trabalhos como Musa Fitness. E tudo começou com a história dos móveis que comprou, lembra? Não foi? Comprou uns móveis que também demorou para pagar uns móveis. Isso foi lá atrás, uma outra história, mas não é com essa mulher. Não, é com não, no começo da casa. Os móveis eram com a loja, né? Isso, Então, olha só, a Fabíola tá trazendo aqui informação, é a primeira notícia de hoje da Hora da Venenosa.
dona da mansão, em bairro Nobre, chama o cantor Belo de bandido. Ela o acusa de não pagar o aluguel, de não pagar impostos, O IPTU. IPTU, por exemplo, e a dívida estaria na casa dos 500 mil. E agora a Fabiola vai trazer uma segunda parte dessa história. A mulher, dona da casa, acusa o Belo de arrombar um quarto da casa onde ele não poderia entrar. Era um quarto fechado onde tinham objetos pessoais da dona do imóvel. Só que você não sabe onde foi parar esse material da mulher. Deu a maior confusão. Conta, Fabiola. Ó, ela tá dizendo que o Belo violou um quarto da casa que estava trancado, pegou os pertences dela e mandou para um depósito. Um depósito no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Ela falou assim, na entrevista que ela deu: quando eu aluguei a casa, um dos quartos deveria ficar trancado com os meus pertences para que eu pudesse ter acesso quando necessário. No primeiro momento que ela precisou de um documento, não deixaram entrar. Não deixaram ela ir lá pra... Ela mandou um... Como ela tá nos Estados Unidos, ela mandou alguém pegar um documento lá nesse quarto, não deixaram. E ela falou assim, eles jogaram as coisas em um depósito no Ipiranga, no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Tiraram do quarto e levaram para um outro lugar. Levaram para um outro lugar, um depósito. Aquele depósito que tem, que a gente paga um aluguel e guarda algumas coisas, né? Sim. Um depósito no Ipiranga e não pagaram o aluguel, que era de R$300 por mês, disse a dona da casa. Nem o aluguel do depósito. Meu Deus. Ela falou assim, eu tive que pagar o depósito, pois senão minhas coisas iriam a leilão. Ixi, Maria. Olha o babado. Tudo isso ela dizendo, são palavras dela, a entrevista que ela deu, agora é a palavra dela contra a do Belo, né? E já tem aí a resposta do Belo, o que a advogada do Belo tá falando sobre esse assunto. A advogada do Belo está dizendo, a Vivian Campos, que o Belo ainda não foi notificado e que ele não recebeu ordem de despejo. Só que é o seguinte, a história dele da dona da casa ter chamado o Belo de bandido vai dar o que falar. Vai dar rolo. Vai dar rolo, porque olha o que a advogada dele disse. Vale lembrar que o Belo é um artista com renome nacional e internacional, e como tal, não vai admitir ser chamado, ser ofendido de bandido, o que lhe fará acionar a justiça contra tais xingamentos. Olha aí. Então, agora, o Belo vai entrar na justiça porque ele foi chamado de bandido. Fabiola, você tem informações da casa? Que casa é essa? É uma mansão, é uma casa enorme. Ela tem piscina, sauna, 2 quartos de empregada, fora outros quartos, um monte de quartos, aqueles casarões, né? Área de serviço, churrasqueira, são 3 suítes, fora os 2 quartos de empregada. Né? E um quarto a dona da casa usava como escritório. Aí tem mais de uma sala de estar, tem sala de jantar, lavabo, cozinha, aqueles casarões. Né? No bairro do Jardim Paulista, aqui em São Paulo. Jardim Paulista é jardins, ali uma área nova. Onde tem aqueles casarões lindos. Porque tem o Jardim Paulista, Jardim Europa e Jardim América. Isso. O Jardim Paulista, os nomes todos são de cidades do interior de São Paulo. Você conhece, hein? O Jardim Europa são cidades, países da Europa, né, óbvio. E o Jardim América da América do Sul, Argentina, Venezuela. Lombardi! O que eu queria saber é o seguinte, o Beto, ele não falou nada a respeito porque ele não tá pagando aluguel, não tá pagando luz, não tá pagando gás. A briga tá na justiça. IPTU. A briga tá na justiça. O Belo, em nenhum momento, ele falou, não vou pagar de jeito nenhum. Não, eles estão negociando aí. Mas não pagou. Tanto que o Belo pediu pra diminuir o valor do aluguel de 30 para 10 mil, porque 30 mil tava muito caro. De 30 para 10? Foi o que ele, o Até eu acordo vou que querer eles morar nessa casa por 10ão. A gente faz uma vaca aqui, 2,5 cada um. Vamos? Vamos morar lá? 2,5 cada um? A mansão do balanço? Mas, ô Fabiola, vamos aguardar então o desdobramento dessa história. A Fabiola trouxe todos os detalhes, tem todas as informações aqui. Seguinte... Eu acredito que o Belo vai querer resolver, ele não tem interesse nenhum de ficar devendo. Tá. Acho que ele vai resolver. Tem outra